Bom, gente, vamos lá. Para começar do começo, o Rumble é uma plataforma de vídeo que se propõe a ser uma alternativa ao YouTube com menos moderação de conteúdo. Na semana passada, Alexandre de Moraes determinou que a plataforma indicasse um representante legal aqui no Brasil, como já tinha feito antes com o Twitter, por exemplo. Além disso, ele ordenou que o Rumble bloqueasse o canal do Alan dos Santos e interrompesse qualquer repasse financeiro ao influenciador. Aí o Trump Media and Technology Group e o Rumble recorreram à justiça americana, como a gente disse agora há pouco, contra essa decisão. Mas a posição do judiciário de lá, dos Estados Unidos, é meio que... Tem nada a ver com isso não, gente. Se for bloquear, vai ser lá no Brasil. Aí o Departamento de Estado americano entrou na briga, porque agora parece que esse é o tipo de questão que importa para o governo americano. Resta saber aí também até quando a população de lá vai achar isso ok. E por último, pelo menos até agora, veio a reação do Itamaraty. Mas a história não deve acabar por aí, né, Pedro? Pois é, vamos lá, Luísa. Eu acho que essa história é tão confusa. Porque, em grande parte, as pessoas estão se posicionando ali, cada um no seu time, né? A turma bolsonarista, viva Trump, viva a liberdade. Aí a turma lulista, são contra a democracia, são isso, são aquilo. E vamos para a lei. O que a lei brasileira estabelece? A lei brasileira estabelece o seguinte: se você tem uma plataforma digital e quer operar no Brasil, para você fazer isso, você precisa de um representante legal no Brasil. Por que você precisa de um representante legal no Brasil? Bem, porque se tem qualquer problema judicial, qualquer coisa que tenha a ver com as leis brasileiras, alguém precisa receber intimação, precisa responder e tal. Então, o que as plataformas menores costumam fazer é o seguinte: você constitui um escritório de advocacia. Então, você tem um representante legal. Você não tem um escritório, você não tem um gerente, você não tem nada. Você tem um escritório de advocacia. O Rumble não tem nem isso. Ou seja, até aí tá certo o Xandão de pedir que haja um representante. Mais ou menos. Porque o Rumble não opera no Brasil. Ele está no ar no Brasil. Sim, o Rumble está no ar na internet, mas o Rumble não vende propaganda no Brasil. O Rumble não distribui dinheiro para brasileiros no Brasil que estão produzindo canais no Brasil. Entendi. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Ele é um cidadão legal nos Estados Unidos, ele não está numa condição ilegal, ele está legal lá e ele ganha dinheiro lá. Ponto. Agora, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, qualquer ministro do Supremo, tem o direito de estabelecer, ele tem o poder legal, de acordo com a legislação brasileira, de dizer que um determinado conteúdo não pode ser transmitido para o Brasil? Tem. A gente pode não gostar desse tipo de decisão, ou a gente pode apoiar esse tipo de decisão, mas ele tem o poder legal de estabelecer que sim, o canal do Alan dos Santos não pode ser transmitido dentro do território brasileiro. E para isso você faz um determinado de proteção geográfica. Olha, nos IPs, que são o IP, o endereço eletrônico de qualquer site, de qualquer computador, se você está com o seu celular conectado à internet, o seu celular tem um número IP. E tem uns conjuntos, olha, os números IPs de tal número até tal número estão no Brasil. A partir de tal número está na Argentina, tudo mais. Então você faz um filtrozinho. É uma coisa razoavelmente simples do ponto de vista técnico, tá? Você pode também fazer isso se você quiser fazer ali do provedor, né? Olha, não pode passar. Agora, você também pode fazer esse bloqueio via Brasil, através das operadoras de internet, quer dizer, a empresa de quem você compra a internet para o seu celular, a Vivo, a TIM, a Oi, a Claro, a empresa que você compra a sua banda larga, a empresa de quem você compra o seu acesso à internet, ela também pode bloquear de cá para lá. Olha, as máquinas que transmitem para o Rumble estão em tais endereços IP. Então, tais endereços IP estão bloqueados aqui no Brasil. Você pode proibir desse jeito ou você pode proibir daquele jeito. Só que tem uma questão. Tem um tipo de tecnologia que nós chamamos de VPN.
E o que a VPN faz é um troço que você compra, um serviço que você compra na internet. Tem vários aplicativos para Android, vários aplicativos para iPhone, tem VPNs gratuitas que são bem mais ou menos, tem VPNs caras que são muito rápidas. E o que uma VPN te permite fazer? Uma VPN, por exemplo, você pode, dentro do Reino Unido, assistir a toda a programação da BBC. Mas você só pode assistir a toda a programação da BBC se você estiver no Reino Unido. Então, isso quer dizer que se você está no Brasil, você não pode assistir a programação da BBC? Pode, se você tiver uma VPN inglesa. Você compra uma VPN, você paga por esse serviço, que é como se pusesse um filtrozinho na sua conexão de internet. E o que esse filtrozinho, em essência, faz é fingir que o seu endereço IP não é aquele seu endereço IP de fato, mas é um endereço IP em inglês. Que foi o recurso usado por muita gente quando o Alexandre de Moraes bloqueou o Twitter. É a maneira como os chineses acessam a internet fora da China, que é toda bloqueada. É a maneira como os iranianos acessam a internet, porque uma quantidade... Você não pode ler o New York Times, você não pode ler o Mail no Irã, você não pode ler o Mail na China. Não pode. O site. Você recebe a newsletter, mas você não consegue ler o mail. Então, se você quer ler o mail na China, não tem problema, você usa uma VPN. Por quê? Porque os chineses cortam tudo quanto é veículo jornalístico estrangeiro. Sim, inclusive o mail. Enfim, o ponto aqui é, brasileiros também podem assistir usar VPNs para assistir coisas que estão fora no Brasil. O Alexandre de Moraes não gostou disso. Ele não gosta da existência de VPNs. Num primeiro momento, ele chegou lá atrás a tentar proibir o uso de VPNs no Brasil. No bloqueio do Twitter. Só que tem um monte de coisa para a qual você usa VPN que não tem nada a ver com acesso ao Twitter. E aí chegou-se à conclusão de que ele não podia proibir VPN. Então ele decidiu, nessa ordem dele, fazer uma coisa mais criativa. Ele mandou uma ordem para o Rumble que é: não basta a vocês proibirem o Rumble do Brasil. Eu quero que ninguém realmente possa ver o programa do Orlando Santos. Então, eu quero que vocês, Rumble, aí nos Estados Unidos, proíbam que o Orlando Santos tenha um canal de televisão, um canal de YouTube, um canal de Rumble, tudo mais. Ele não tem esse poder. Aí não é uma questão de se você gosta do Alexandre de Moraes ou se você não gosta do Alexandre de Moraes. A jurisdição dele é a jurisdição que alcança a Constituição brasileira. Ou seja, estamos falando da República Federativa do Brasil, nós não estamos falando dos Estados Unidos da América. O Alexandre de Moraes tem poder para definir o que pode ser visto ou não, o que pode ser visto ou não dentro do Brasil. Ele não tem poder, ele não tem jurisprudência nos Estados Unidos, ele não manda nos Estados Unidos. E não manda mesmo. E isso não é porque você acha o Alan dos Santos bacana ou que você acha o Alan dos Santos horroroso. É que Estados-nação são independentes e faz parte do jogo. E isso é meio óbvio. O pessoal ficou celebrando a tal decisão da juíza da Flórida. A única coisa que a juíza da Flórida diz é o seguinte: eu não estou entendendo por que vocês não estão me fazendo qualquer pergunta a respeito disso. Eu não tenho nada a ver com a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E diga-se de passagem, qualquer ordem que ele dê a respeito dos Estados Unidos é não válida, é nula. E você não precisa ir à justiça para isso. Você não precisa recorrer à justiça. Quer dizer, o próprio recurso à justiça foi mais um gesto para levantar cartaz. Para levantar cartaz, tudo mais, porque não era preciso. Então, eu entendi que as redes brasileiras estão meio que em polvorosa, e que tem uma turma nos Estados Unidos também meio que em polvorosa. Mas isso aqui tem uma peça do Shakespeare que se chama Muito Barulho por Nada. Toda esta discussão a respeito do Rumble é, em essência, muito barulho por nada. Agora, o que de fato pode acontecer é haver um bloqueio do Rumble aqui no Brasil, como houve do X, do Twitter. E ele tem autoridade para fazer isso. Okay. Como já foi feito outras vezes com outras plataformas. Né? Falei bobagem dessa vez, seu Léo? Pelo contrário. Incrível. Essa realmente é do Shakespeare. Much Ado About Nothing. Que, aliás, é um ótimo filme também do Kenneth Branagh. Bem que seja uma correria para todo lado. Com e a Kate Beckinsale brigando quem está mais bonita. Isso.
Enfim, é engraçado que é uma peça menor do Shakespeare, mas é sempre muito divertida. E o que é absolutamente honesto, não tem história. É muito barulho por nada. E só um parêntese, pouca gente fala, mas é um dos primeiros filmes em que essa questão de etnia foi jogada para o alto. O rei da Espanha, interpretado pelo Denzel Washington, e o irmão dele, vilão da história, pelo Keanu Reeves. E quando perguntaram por que ele escalou um ator negro para fazer o rei da Espanha, ele disse, não, eu escalei um bom ator, um ator que eu sempre quis trabalhar. Que depois foi fazer o Macbeth, rei da Escócia, né? Então tudo bem.